Transformados de verdade ou religiosos de fachada? Meus irmãos, esse daqui é um tema que particularmente eu pensei muito, estudei nessa semana, porque a gente vê que, se você for pegar algumas pesquisas, a taxa do cristianismo de cristãos protestantes no Brasil, ela só aumenta. Parece que no Brasil hoje virou moda você ser chamado cristão. Sou cristão, sou crente, sou cristão, ótimo. Mas a palavra do Senhor, ela nos relata que todo um avivamento que gera conversão não era baseado só em manifestações do poder de Deus, sinais e maravilhas, não. Esse avivamento da parte de Deus, desde a palavra, gera mudança de vida radical. Aí o que me fez pensar, como que aumenta a quantidade de cristãos dentro do nosso Brasil, da nossa cultura, mas ao mesmo tempo aumenta o índice de morte? Como que aumenta o número de pessoas que são cristãs, mas também aumenta o índice de pessoas com ansiedade e depressão no Brasil? Fui fazer uma pesquisa, o Brasil está entre os 10 maiores vendedores de barbitúricos do mundo, ou seja, pessoas que consomem antidepressivos. Mas como que o Brasil está em ascensão cristã, é o mais depressivo, é o mais corrupto, é o que mais rouba, é o que mais tem pessoas tristes tomando remédio. É o país que também tem um alto índice de suicídio que não é divulgado, aonde no mês de setembro fazemos o Setembro Amarelo, o combate contra o suicídio. O que eu começo a perceber e a analisar com base na luz da Bíblia é que o cristianismo falado, o cristianismo que eu acredito como uma crença na minha vida, não tem transformado a minha vida e, por sua vez, eu perdi o meu poder de influência. Ou seja, crescemos em número, mas não influenciamos mais ninguém. Aonde, se nós formos ver no Antigo Testamento, 12 homens apenas, que foram chamados por Deus para fazer discípulos, mudaram e influenciaram o mundo, irmãos. O mundo! 12 homens pregando o evangelho, anunciando o poder de Deus, influenciaram nações inteiras. E nós, que somos milhões de evangélicos só no Brasil, não conseguimos influenciar a nossa nação. Não influenciamos, não mudamos nossa nação. Porque, olha só, na perspectiva bíblica, quanto mais cristãos temos no Brasil, menos taxa de mortalidade, menos depressão, porque o evangelho chegou, menos corrupção, porque as pessoas se converteram da sua corrupção interna. Então eu não vou matar, não vou roubar, vou tratar as minhas relações certas. Então o que está acontecendo com isso? A sociedade, então, tem vivido um cristianismo de fachada. Um cristianismo que eu arroto uma santidade e falo que é cristão para falar que estou na moda, mas eu não tenho mudança de vida e uma transformação verdadeira que influencia as outras pessoas. Eu expresso o cristianismo como crença, mas essa crença a qual eu expresso não transformou a minha vida. E para a gente basear essa nossa reflexão de hoje, eu gostaria de usar uma das cartas pastorais que o apóstolo Paulo escreve ao cooperador fiel chamado Tito. Então, por favor, abram suas Bíblias no Novo Testamento, na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito. Vem logo depois ali de 2 Timóteo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, Tito. Essa epístola e carta que o apóstolo Paulo ele escreve para Tito tem apenas 3 capítulos, mas tem algo profundo que o Senhor fala através de sua palavra aos nossos corações. Tito,
capítulo de número 3. Vamos ler do versículo 1 até o versículo de número 11. Os irmãos que encontraram digam glórias a Deus. Aqueles que não, misericórdia, Senhor, e a gente espera um pouquinho mais. Bíblia física, nunca se esqueçam. Bíblia física. Tito, capítulo 3, versículo 1 até o versículo 11, diz assim o texto da palavra de Deus. Subtítulo: A conduta cristã. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes, estejam sempre prontos para fazer tudo o que é bom. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evite, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto aquele que provoca divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez. Depois disso, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos fazer a Deus uma oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te damos graças e te glorificamos por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Eu te peço perdão de todos os meus pecados que cometi, pecados no olhar, nos pensamentos, no falar, em gestos também, Deus, te peço perdão. Fala conosco por intermédio de tua palavra, através do teu Espírito Santo. Abençoa, meu Pai, cada um dos teus filhos, derramando ainda mais da tua unção, revelando-se, Senhor, através da tua palavra, transformando o nosso coração para que possamos viver uma vida que vale a pena ser vivida. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Repreenda toda obra do mal, tudo aquilo que nos impede de sermos mais agraciados pela tua presença nesta hora, que caia por terra no nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, quando escreve para Tito, ele é considerado como um cooperador fiel. Tito, quando Paulo escreve, Paulo está entre aproximadamente ali as suas 2 prisões de Roma, e durante esse tempo ele tem um certo tempo para poder escrever para Tito. E ele escreve para Tito porque tinha deixado Tito na ilha de Creta. Ilha de Creta, para que Paulo deixa ele lá? Olha, Tito, você vai ficar aqui na ilha de Creta para que você possa ensinar mais um pouco a igreja e instituir presbíteros para essa igreja. Então vou te deixar aqui com algumas instruções. Mas a ilha
de Creta, a qual Tito ficou, ficava ali perto do mar Mediterrâneo e era muito conhecida pela sua imoralidade, mentira e corrupção cultural. Ou seja, pensa num povo mentiroso. Fale para a pessoa que está do seu lado, conhece alguém mentiroso, irmão? Conhece alguém mentiroso, irmão? Pensa num povo mentiroso. Olha só, e um povo que além de ser mentiroso, ao extremo, é o profissional, mentiroso profissional, era também um povo imoral também. Então imagine um povo imoral, aqueles que não têm a moral dentro de si. O povo imoral é aquele qual os seus valores morais foram totalmente corrompidos e não levam a palavra de Deus a sério. Então era um povo completamente imoral e a corrupção por causa desses frutos imorais, entre aspas, começava a ter uma corrupção cultural muito grande. Aonde os gregos antigos, quando olhavam a ilha de Creta, aonde Tito estava deixado por Paulo, falava assim, olha só, essa daí é uma sociedade decadente. Pessoal, quer ver a decadência de uma sociedade? Quer ver um povo ruim? Quer ver? Ah, quero sim. Como que é uma sociedade decadente? Olha a ilha de Creta. Olha o povo que vive lá. Imagine você ser usado como exemplo histórico de uma pessoa que não se deve ter um exemplo. Imagina isso. Quando a gente pega pessoas que têm exemplo, você fala, ó, siga o exemplo dessa pessoa. Olha que pessoa abençoada. Olha que pessoa legal. Olha como ele faz as coisas de uma maneira bacana, tal. Não. Pegou como exemplo pessoas terríveis. Ó, sabe como você não tem que ser? Como a Letícia. Era tipo assim, imagina. Sabe como você não tem que ser? Como o Felipe. Tá vendo? Sabe tudo que você não deve fazer? Sei, como que eu posso saber o que eu não devo fazer? Olha a vida do Maurício, imagina. Ser o exemplo de tudo que é de ruim. Era isso que era a ilha de Creta. E o que Paulo fala? Tito, você vai ficar na ilha de Creta para pregar o evangelho, falar do amor. Mas, Paulo, essa galera aqui é terrível, Paulo. Ao ponto que Paulo fala sobre essa nação, aonde o povo era tão ruim que até as pessoas que ensinavam do povo coisas erradas, olha a percepção dos mestres e profetas do próprio povo de Creta. Olha o que está escrito em Tito, capítulo 1, versículo 11 e o versículo 12. Olha só, Tito 1, versículo 11 e o versículo 12, diz assim o texto, ó. Tito 1, 11 e 12. É necessário que eles sejam silenciados, pois estão arruinando o quê? Famílias inteiras, ensinando coisas que não devem para obter ganhos desonestos. Verso 12. Um dos seus próprios profetas chegou a dizer, cretenses, da ilha de Creta, cretenses, sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos, comem demais, enchem a pança, são gulosos, são preguiçosos e o pior, são feras malignas. Quem são esses? O pessoal da ilha de Creta. O próprio apóstolo Paulo escreve, ó, eu sei como essa galera é difícil. Eu sei como essa galera aí não é um povo tão fácil. Mas o que chama a atenção de Paulo é que esse povo que não era fácil, pessoal, era crente. Não era gentios. Eram os judeus que se converteram. Era crente. Era como se a gente aqui fosse chamado de ilha de Creta. Mas peraí, mas eu creio em Jesus. Mas eu sou do Senhor. Não, mas vocês são tão terríveis porque vocês agem como se não fossem cristãos. Vocês agem cretenses como se a palavra não tivesse alcançado a vida de vocês. E os profetas, que são os porta-vozes, vocês só enganam ao povo e só pensam naquilo que eles podem prover de benefício para vocês. Vocês não estão percebendo a pregação, o ensino de vocês está arruinando famílias inteiras. Famílias têm sido destruídas pelo ensino maligno de vocês. Famílias têm sido arruinadas pelo
pelo ensino de vocês deturpando a palavra de Deus, homens e mulheres se separando, pais se revoltando contra filhos, filhos se revoltando contra pais. Por quê? Porque vocês são feras malignas, mentirosas. Vocês, tudo que vocês fazem é por interesses, porque vocês não querem trabalhar, pois são preguiçosos. Mas esse não é o evangelho. E Paulo fala: Tito, eu te coloquei aí na ilha de Creta para que você faça presbíteros e combata esse comportamento que se diz convertido e transformado, mas não é. Um comportamento que não gera influência mais na vida de ninguém. Um comportamento que não traz as pessoas para Cristo, Tito. Então te deixei para fazer isso. Aí Paulo dá 3 ensinamentos básicos nesse texto que nós lemos. Primeiro, olha o que Paulo vem ensinando a eles a viverem com decência pública, mesmo com governantes corruptos. Capítulo 3, verso 1. Vocês devem viver decentemente de uma maneira pública, com bom testemunho, mesmo se o governo a qual está regendo vocês, ele é corrupto, ele é imoral. Segundo lugar, lembrarem que um dia vocês também foram insensatos, mas foram salvos pela graça. Olha só, não critique as pessoas, não fale mal das pessoas. Eu quero que vocês se lembrem que num passado não tão distante, vocês também eram insensatos e faziam as mesmas coisas que essas pessoas estão fazendo. Mas agora que a graça os alcançou, você critica elas toda hora. Você fala mal delas toda hora. Vocês não concordam com elas. Vocês se levantam, prejudicam, caluniam, mentem contra elas. Vocês não se lembram que vocês estavam na mesma condição delas? Não esqueça que vocês só estão nessa condição agora, melhor, porque a graça de Deus te alcançou. O evangelho de Jesus alcançou vocês. A salvação por intermédio da graça mudou o coração de vocês, consequentemente mudou a sua tábua de valores internas, aonde vocês começam a andar de uma maneira que agradam ao Senhor. Um evangelho, um cristianismo não apenas falado, mas um evangelho praticado. E eu creio muito nisso, pessoal. Cristianismo, para mim, não é evangelho falado. Para mim, evangelho é vida praticada. Eu creio no evangelho que eu escuto aqui aos domingos, a orientação da palavra de Deus, e tenho que aplicar na segunda, na terça, na quarta, na quinta e na sexta. Eu aplico no meu trabalho, eu aplico na minha família, eu aplico no meio dos meus relacionamentos. Evangelho é vida praticada, não apenas palavras dadas ao vento. E o terceiro ensino que o apóstolo Paulo fala para Tito ensinar o pessoal é: evitem discussões tolas e divisões doutrinárias inúteis. Evite discussões tolas, que não vai levar para nada. Parem de discutir, às vezes, coisas inúteis, que essas coisas inúteis que vocês estão discutindo não chegará a lugar nenhum. Ela vai promover, ao invés de unidade, aproximação, relacionamento e intimidade, vai promover o contrário disso. Vai promover o afastamento, a divisão, a dissensão, o descontentamento, a briga e a inimizade. Então, fuja de discussões inúteis, discussões tolas. É como se ele estivesse falando: para de sentar com as pessoas e querer discutir o sexo dos anjos. Para com isso. Se vê que a conversa não vai para frente, para com isso, se afasta disso. Paulo vem ensinando e mostrando que a graça salvadora e regeneradora do Espírito Santo, sabe o que ela resulta? Em boas obras, mansidão e humildade para todas as pessoas que estão à sua volta. Essa é a obra que o Espírito Santo faz na vida do cristão, verdadeira.
Eu sou uma pessoa mais mansa, eu sou uma pessoa mais tranquila, eu sou uma pessoa humilde no meu trato, no meu relacionamento, para com qualquer tipo de pessoa, independente de sua classe. O cristianismo nos torna humildes para tratar as pessoas. E algumas lições, então, que a gente aprende com esse texto que Paulo fala para Tito. Primeiro lugar, o Espírito Santo transforma nosso comportamento, não só a nossa crença. O Espírito ele começa a transformar primeiro o que? O nosso comportamento. Qual que é a base? Tito capítulo 3, versículo 1 e o versículo de número 2. Olha o que diz o texto. Lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades. Sejam obedientes e estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom. Olha o que ele fala no versículo 1. Se sujeitem aos governantes. Se sujeitar não significa concordar. Se sujeitem, mas eu não concordo, mas você tem que se sujeitar, porque a marca do cristão é se sujeitar às autoridades que são constituídas. Não significa que a autoridade é boa ou não. Se você for ver Romanos capítulo de número 13, a palavra de Deus diz o seguinte, olha só, toda autoridade que é constituída é por Deus. Quer ver? Põe aí, por favor, Romanos capítulo de número 13, versículo de número 1. Isso é muito importante, pessoal, a gente começar a pensar um pouquinho quando Paulo escreve para o Romano. Porque a gente é muito, não concorda com a autoridade, a gente é muito insurgente. A gente quer, quando não concorda, se rebelar. Principalmente com política, principalmente com lados, direita, esquerda, como está muito polarizado hoje, com isso ou aquilo. Então, olha o que a Bíblia diz sobre isso. Vamos pegar o exemplo de Jesus e o de Paulo e o de Tito. Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades governamentais, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram estabelecidas por quem? Por Ele. Verso 2. Portanto, aquele que se rebela contra a autoridade opõe-se ao que Deus instituiu, e aqueles que assim procedem trazem condenação sobre si mesmos. Verso 3. Pois os governantes não infundem terror aos que fazem o bem, mas sim aos que praticam o mal. Você quer viver livre do medo da autoridade? Pratique o bem e ela o enaltecerá. Verso 4. Pois é serva de Deus para o seu bem, mas se você praticar o mal, tenha medo. Pois a autoridade não porta a espada sem motivo. É serva de Deus, agente da justiça para punir quem pratica o mal. Olha que interessante essa perspectiva bíblica, meus irmãos, que vem em confronto, principalmente o que nós vemos no Brasil e no mundo hoje. Toda autoridade, a Bíblia diz que é imposta por quem? Por Deus. Então, quem está na presidência hoje do Brasil foi o que Deus colocou. Ah, não, foi Satanás, pastor. Não, a Bíblia diz, não significa que é bom, não. Olha o raciocínio. Não significa que a autoridade que está no Brasil, as instituídas, são boas ou não. Não é isso que Deus falou. Porque se a gente for no Antigo Testamento, Nabucodonosor era o rei da Babilônia, ele era terrível, ele matava, ele destruía as pessoas, as mulheres, muitas delas eram estupradas, suas crianças também, e ele fazia tudo. Sabe quem constituiu Nabucodonosor? Deus, e usou essa nação para corrigir o povo de Israel. Aí sabe o que a gente vai falar? Deus é injusto. Abacuque se levanta falando, o Senhor é injusto, o Senhor está pegando um povo totalmente sujo para corrigir seu povo que é santo? Deus fala, toda a autoridade está na minha mão. Ao ponto que Nabucodonosor, que não era crente, quando ele começa a ficar muito elevado, muito soberbo, muito arrogante, Deus o abate colocando uma loucura, falando, filho, você só está nessa posição de governo e monarca porque eu, o Senhor, permiti. Agora você vai ficar louco. Ele fica louco, começa a criar
pelos e anda como se fosse um animal, um cachorro no meio do seu pátio e reinado. Ele era crente, Nabucodonosor? Não! Deus mostrando o seguinte, eu que levanto reis e abato reis. Isso eu estou falando no Antigo Testamento, olha a autoridade. Por isso que o Senhor é chamado de Rei dos Reis. O nosso Deus é o Rei dos Reis. Aí quando vem Jesus, qual que era o império que estava na época? O Império Romano. Tinha o imperador Nero, terrível Nero também. Matava crente, colocava, tacando fogo. Não era de Deus. Aquela autoridade era imposta, era de Deus? Era. Deus permitiu. Ao ponto que Jesus, olha o que a Bíblia diz, foi lá com o governador Pilatos, lembram? Pilatos? Pilatos era crente? Não. Quando Pilatos não era crente, que Jesus chegou para Pilatos para conversar, olha o que Pilatos fala. Jesus, você não vai falar nada? Seus acusadores, todo mundo quer que eu te crucifique, que eu te mate. Eu tenho poder para te libertar, te salvar, e tenho poder para mandar prender e te matar. Que Jesus fala para Pilatos, todo arrebentado aqui, já com o manto, antes de começar a sua paixão e ir para o Gólgota para ser crucificado, ele vira para Pilatos e fala, olha só, Jesus, nenhuma autoridade você teria sobre mim se do céu não fosse te dada. O que Jesus acabou de falar? Quem que deu autoridade para Pilatos, que era um ímpio? Deus! Então a Bíblia vem mudar esse conceito nosso. A autoridade pode ser de Deus, mas não significa que ela é boa. Não significa que quem está no poder é bom. Então Paulo vem falar para Tito, se submeta às autoridades, igual Jesus, ele pregou o exemplo de Cristo. Cristo não foi insurgente contra as autoridades. Ele pregava a verdade, ele defendia a verdade do Evangelho, ele pregava o reino de Deus. E por pregar o reino de Deus, a salvação nele e o amor do Senhor, as pessoas o odiavam. Mas ele se submetia em amor. Por que os judeus não gostavam de Cristo Jesus? Porque queriam que o rei deles, o Messias prometido, viesse como rei e imperador para tirar do domínio romano. Não! Por isso que Jesus Cristo disse, o meu reino não é deste mundo. Jesus, olha só, se submetia às autoridades governamentais da época, ao ponto que foi julgado por Herodes, depois foi julgado por Pilatos, e aí sim, ele depois foi morto. Não significa que a autoridade que é imposta, instituída, que é Deus que dá, que ela seja boa. É uma autoridade, mas às vezes é um carrasco. E é uma verdade. Só como que a gente tem que submeter? Em amor. Tem que submeter com os frutos do Espírito Santo. Paulo vem ensinando que o cristão deve viver debaixo dessa sociedade a qual nós estamos, de um modo pacífico, submisso e dedicado ao bem. Olha o que diz o versículo 2. Nós lemos o 1, 3:1, e agora nós vamos ler Tito 3, versículo de número 2. Olha o que diz o texto da palavra de Deus. Não caluniem ninguém, sejam pacíficos e amáveis, e mostrem sempre verdadeira mansidão para todos os homens. Vivam em submissão, não calunia ninguém, não fica falando mal dos outros não. Para de levantar calúnia. Fale para a pessoa que está do seu lado, você fala mal dos outros? Não, né, irmão? Fala mal dos outros, irmãozinho? Fala assim, não, só comento, pastor. Eu só comento, eu só dou uma comentada. Ou seja, não calunie ninguém. Por quê? Porque o cristão verdadeiro não calunia. O pessoal do mundo que fica fazendo isso. Vocês que são cristãos, servos de Deus, têm que ser pacíficos e amáveis. Porque o nosso Deus, ele é o príncipe da guerra ou o príncipe da paz? Ele é intitulado o príncipe da paz. Um menino nasceu, um filho se nos deu, o governo, Isaías falando, estava sobre os seus ombros, e ele será chamado Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. O Senhor veio para promover paz. Então os seus discípulos têm que promover o quê? Paz. No seu lar você tem que promover o quê?
Paz. No seu trabalho você tem que promover o quê? Paz. No meio dos seus amigos você tem que promover o quê? Paz. Não discussão, não raiva. Essa é a marca do cristão, é o amor. É o amor, é a paz, é a mansidão, é ser pessoas amáveis. 1 João, 2 e 3, ele trabalha muito essa ideia do cristianismo, aonde o pessoal estava levantando uma série de heresias, e o povo se levanta e fala: João, a gente precisa fazer alguma coisa, vamos pegar essa galera, porque eles estão falando um monte de besteira, um monte de anedota, vamos parar. João fala: fica quieto, você está querendo combater o mal com o mal, mas como que a gente vai fazer? Nós vamos combater o mal com amor. Nós vamos combater, João fala isso, nós vamos combater o mal com comportamentos amáveis. Nós vamos combater o mal com princípios e valores do reino de Deus que estão dentro de nós. Está falando mal da gente? Eu não vou falar mal de você. Eu vou orar e vou te abençoar. Estão mentindo, falando calúnias da gente? Eu vou falar bem, vou promover que Deus abençoe ele e que Deus o toque e que Deus multiplique sobre a vida dele. Eu vou fazer o diferente, porque a marca do verdadeiro cristão que transforma uma sociedade é o amor e a prática das boas obras. Porque senão nós vamos ser religiosos de fachada, mas não transformados verdadeiramente. Eu vou falar que sou cristão, vou falar que expresso a fé em Cristo Jesus, mas no primeiro problema que eu tenho, e ele vem, parece que eu esqueço todo o evangelho e não consigo colocar em prática. Porque quando acontece em mim, aí que é difícil. Quer ver um exemplo, pessoal? É fácil perdoar sim ou não? Vai, é fácil perdoar, tal. Não é nada. Seja traído. A última coisa que você quer é pedir perdão. Só que sabe por que, gente, o Espírito nos capacita a pedir perdão como uma decisão? Porque a gente não quer, e quando a gente vai fazer o que Deus manda, isso é tremendo. Quando a gente vai fazer o que Deus manda na palavra, a gente precisa se humilhar. E a gente não gosta de se humilhar. A gente não gosta de se humilhar. Se eu e você, para cumprir a palavra de Deus, pessoal, é humilhação constante. Não tem como ser um servo verdadeiro sem humilhação. Eu não quero pedir perdão para o Felipe porque ele merece esse dano dele, mas eu preciso me humilhar. É até difícil falar: Felipão, me perdoa. Porque foi comigo. Eu não quero. E para eu pedir perdão, eu preciso me humilhar. Por isso que Deus, o Senhor Jesus, fala: humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor. Não são para as pessoas, mas é para Ele que Deus está vendo essa sua atitude. Humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, e Ele, ao seu tempo, vos exaltará. É Deus que nos exalta se a gente se humilhar. Mas a grande questão é: quem é que quer se humilhar hoje? A gente quer ter razão, não quer se humilhar nunca. Porque se humilhar, sabe o que a gente tem na nossa concepção humana? Se humilhar é dar voz para o outro. Se humilhar é dar razão para o outro. Pedir perdão é dar razão para o outro que está certo. E detalhe, e se você e eu tivermos que fazer isso, mesmo estando certos, mas Deus mandar? Ah, mas pastor, mas ele está errado mesmo, eu sei que está errado, mas tá bom, mas pede perdão. Mas se eu pedir perdão é como se eu que estivesse errado. É isso mesmo, pede perdão. Mas eu não estou sentindo que isso vai ser errado eu pedir perdão estando certo. Pede perdão. Perdoa. Isso é o cristianismo. Não existe o evangelho sem renúncia. Sabe por quê, pessoal? Paulo está ensinando para Tito que a espiritualidade verdadeira é prática, humilde e socialmente visível. O evangelho que me transforma, ele no meio da sociedade a qual eu estou, ele se manifesta. As pessoas conseguem ver que eu sou diferente. E você é diferente. No tratamento, como você bate papo com as pessoas, como você faz as suas relações comerciais, como você leva os seus negócios. O evangelho de Cristo numa pessoa que é transformada, ele é socialmente visível. As pessoas veem no meu trato, as pessoas veem nas minhas negociações, as pessoas veem na minha transparência. Por quê? Porque o evangelho, através do Espírito Santo, vai transformando a minha vida.
E a gente começa a viver nesse mundo para nós sermos irrepreensíveis e o Senhor nos dê graça. Porque Tito foi colocado na ilha de Creta, onde toda a sociedade do seu lado estava como? Corrompida. E detalhe, crentes, cristãos. Imagine você falar que você é cristão e a pessoa não vê Cristo na sua vida, irmão. Nas suas atitudes, na sua fala. Olha só, aí Paulo trabalha essa ideia. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 14 e 15. Filipenses 2, 14 e 15. Diz o texto: façam tudo sem murmurações nem discussões. Segura aqui. Você murmura para fazer as coisas, irmão? Você reclama para fazer as coisas? Pergunta para o pessoa que está do seu lado. Você reclama para fazer as coisas e discutir? Ou você, precisa fazer isso. Ah, é verdade, preciso fazer mesmo, já estou indo lá. Ou você é daquela, precisa fazer isso. Nossa, meu, tudo eu tenho que fazer. Toda hora me pedem isso, Não é isso não, né? Façam tudo sem murmurações, nem discussão. Já viu aquela pessoa que vai fazer, tudo tem que discutir? Não sei o que lá faz, mas faz discutir. Não sei o que lá, começa a discutir, não sei, tudo nessa casa, olha isso, o outro não fez, agora sobrou pra mim, e vai discutindo, e vai murmurando, e vai fazendo. Não! A marca de um cristão transformado do Espírito Santo é: façam tudo sem murmurações e nem discussões. Por quê? Olha o versículo 15. Para que se tornem irrepreensíveis, aqueles a qual ninguém pode repreender, puros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração perversa e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no mundo. É isso que o Senhor quer de mim e de você. Mas pastor, isso é muito difícil, eu sei, então vamos orar para que Deus nos dê graça, para ser assim. Dá vontade de murmurar: Jesus, conta até 10, 1, 2, 3, 4, 5, pastor, já contei até 100, eu continuo com essa raiva dentro de mim, essa vontade de murmurar, porque não muda nunca. Irmãos, quem muda as pessoas e a nossa vida é o Espírito Santo de Deus. Não tente fazer o papel do Espírito Santo, porque você vai se cansar e vai se desanimar. Meu Deus, já falei mais de 1000 vezes sobre isso e você repete a mesma coisa que eu falei. Quantos já passaram por isso? Teimosia, né? Meu Deus do céu! Você até perde a paciência. A Bíblia fala, tem que ter paciência com essa galera. Você perde a paciência, não acredito nisso, porque quem muda é o Espírito Santo. A minha e a sua função, sabe qual que é? É só anunciar a verdade e deixar rolar. Aí você fala, parece que eu vou dar uma ajudinha no Espírito Santo. Vou ter que dar uma ajudinha, pegar a cabeça e abrir. Não vai pegar a sua cabeça e abrir, filho. Mas é isso! No meio de uma geração. Olha que interessante. A frase de Carson, que ele fala sobre a santidade. A santidade que não se mostra no cotidiano é, no máximo, um discurso. A santidade que não se mostra. Por que santidade? Santidade é a separação. Tem um modelo de vida que o mundo quer, que é o qual nós estamos inseridos, e tem um modelo de vida, o modus vivendi do Evangelho. Santidade, ser santos, é ser separado. Ou seja, nós que somos cristãos e expressamos essa fé que nos alcançou, nós não vivemos como eles vivem. Nessas práticas, nós temos práticas completamente diferentes e distintas. Então, se essa minha prática não se mostrar na minha vida cotidiana, no meu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, é no máximo um bom discurso que eu faço. Ou seja, estou falando muito bonito, mas você não pratica nada na sua vida, Renato. Estou falando muito bacana, mas eu não vejo isso na quarta-feira, quando você tem que resolver aquele problema. Você fala muito bonito, mas chega na terça-feira, quando aquela pessoa te liga, você perde a cabeça. Ou seja, se a minha santidade, a minha separação não se mostrar no meu modo de vida diário,
É só um discurso muito bonito. Palavras jogadas ao vento. E o Senhor quer que eu e você sejamos pessoas transformadas verdadeiramente pelo Evangelho. Porque quando eu e você somos transformados verdadeiramente pelo Evangelho, existe mudança em nossas vidas e, consequentemente, mudança de vida para todas as pessoas que estão à nossa volta. Mas se a gente não mudar, o Espírito Santo muitas vezes pode ficar impossibilitado de trabalhar, mas ele é soberano, ele pode trabalhar. Mas é no sentido de eu poderia dar muito mais vazão para ele fluir na minha vida se eu obedecesse aquilo que eu acredito. Se eu vivesse aquilo que eu acredito. Ele poderia fluir mais de mim. Isso é uma realidade, porque a palavra de Deus em Provérbios fala que a mulher sábia também não só edifica o lar, mas se for continuar no texto bíblico, fala que ela santifica o marido. Como que a mulher santifica o marido e ela ganha o marido? A Bíblia diz, conforme a sua maneira de ser. O seu comportamento. Olha que interessante. O comportamento da mulher, Provérbios vem tratar isso, ganha um marido que é descrente. Olha o poder da transformação do Evangelho. Uma pessoa transformada, a outra começa a ver. Nossa, a mulher não era assim. Murmurava toda hora. Se eu deixava a toalha aqui em cima da cama, na hora que eu não lavei essa louça, reclamava, agora está tranquila. Será que ela está bem? Será que ela sabe de alguma coisa que eu não sei? Eu começo a santificar. Começa a mudar o quê? O comportamento cristão de uma pessoa começa a influenciar a outra pessoa. Isso é realidade na nossa vida, perceberam? Um exemplo, você está no meio de um monte de pessoas que fala palavrão. E você é aquele que não fala palavrão. E daqui a pouco as pessoas sabem que você não fala palavrão, palavras feias e tal. E você chega num lugar, já percebeu isso? Aconteceu com você já? Chega num lugar que alguém fala um palavrão, mas sabe que você tá, a pessoa pede até perdão, fala, ai desculpa, olha o que eu falei. Por quê? Porque você chegou e a pessoa sabe que você não fala palavrão. Aí só nisso a pessoa se constrange, porque olha o poder de influência. Por quê? Porque você carrega os valores cristãos e ela vê na sua atitude, no seu modo de tratar, na sua conversa, que você tem um palavreado sadio, um palavreado saudável, um palavreado que edifica. Mas imagine se eu sou cristão, vou lá e começo a falar as mesmas coisas que os outros. Que eu estou separado? Começo a falar as mesmas piadas, as mesmas brincadeiras, os mesmos palavrões, mesmo tudo. A pessoa fala, nossa, você é crente? Nem sabia. Faz igual eu faço. Eu faço tudo que é errado, falo um monte de besteira, falo palavrão à torta à direita. Nem sabia que você era crente. Ah, então pode ser crente assim? Pode ser crente assim? Pode ser crente... Não é o fato de querer poder ou não, irmão, mas é o fato da transformação, você está entendendo? Porque as pessoas, às vezes, olha o que nós estamos transmitindo, ou seja, você não precisa orar ao Senhor para mudar de vida, do jeito que você está, você pode falar que você é cristão. Não, o evangelho não é isso. Evangelho não é religião. Servir ao Senhor Jesus não é religião, porque quando eu coloco no patamar de religião, estou falando que uma religião é melhor que a outra. Não! O Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas de salvação, é modo de vida na terra que nos conduzirá para o céu, irmãos. Não é religião. Não é religião A, B, C, D. Por quê? Porque senão eu posso trocar de religião. Eu estou na religião A, agora eu estou na religião B. Tá bom, o que isso mudou na sua vida? Nada. Agora eu estou na religião C e na religião D. Tá bom, o que isso mudou no tratamento da tua família? O que isso mudou no tratamento com teus filhos? O que isso mudou no tratamento dos teus pais? Não mudou nada. Continuo brigando, continuo discutindo, continuo murmurando. A minha vida não mudou nada. Mudou a religião. Por quê? Porque não trazem transformação. Porque o que traz transformação é o Senhor Jesus Cristo, o Evangelho dele. Porque a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo é que revela em nós o pecado e nos traz a consciência do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É Ele que revela. E quando Ele se revela, meus irmãos, sabe o que acontece? A minha vida é transformada.
As minhas relações com a minha família é transformada, minha relação com meus filhos é transformada, minha relação trabalhista é transformada, com os meus amigos é transformado, com os momentos de lazer que eu tenho é transformado, porque eu levo e carrego o Evangelho de Cristo. Segundo lugar, para encerrarmos, o Espírito Santo nos salva para produzir frutos e não discussões. Fale para a pessoa que está do seu lado, pare de levantar contendas, irmão. Pare de ser contenteiro, não sei nem se existe a palavra. Contenteiro, para de ser contenteiro. Aquela pessoa gosta de uma discussão. Já viu aquela pessoa que tudo... Pessoal, já viram aquelas pessoas que tudo é motivo de briga, percebeu? Tipo assim, você tá quieto, tá tranquilo, esbarrou, não acredito que isso é... Tudo é motivo de briga. Fala, pelo amor de Deus, tudo é motivo de briga. Para! O Espírito Santo nos salva para produzir frutos. Por isso que ele fala, ó, nós fomos regenerados pelo Espírito. Paulo falando para eles, vocês agora, pessoal, falando para Tito instruir eles, vocês agora que são de Deus, e tem que ser de Deus, não fiquem caluniando e julgando o outro, porque vocês faziam a mesma coisa. Porque tem um monte de crente que gosta de fazer isso, né? Gosta de fazer o seguinte, fazia tudo de errado, aí agora tá vindo, parece que é mais santo que o outro tá lá de fora. A gente tem crente que é assim, que parece mais santo. Aí você tá assim, isso daqui não é de Deus. Não sabe se relacionar, não sabe ser amado. Ah, isso aqui não pode, isso daqui não sei o que lá, isso daqui... Se torna uma pessoa chata, pelo amor de Deus. Cristão, pessoal, é amável. Cristão, as pessoas gostam de bater papo. Cristão mostra o amor em atitudes. Não seja chato. Fale para a pessoa que está do seu lado, para de ser chato, irmão. Para de ser chato. Para de ser chato, vamos ser alegres, vamos ser felizes, sabe? Vamos, pessoal, é Jesus mesmo, essa é a alegria que eu tenho. Nossa, servir a Deus é assim, é tão alegre, é. Aí a gente vê o Evangelho nos confronta, dá aquelas lambadas na nossa cara, fala, meu, eu preciso me converter, e assim a gente vai andando. Mas não, às vezes eles estavam pegando, falando, não, agora eu sou crente, olha como você faz errado. Aí Paulo fala, meu, há pouco tempo atrás você estava igualzinho, cara. Você mentia, você era imoral, agora porque o Evangelho da Graça te alcançou, você acha que você é melhor que ele? Não, para com isso. Você só está aqui hoje, olha Paulo falando para Tito instruir a igreja. Você só está aqui hoje, bem, porque a graça te alcançou, filho. Não é porque você merece não, viu? Sabe o que você merecia? Outra coisa. Eu até ouvi um pastor falando, achei muito interessante, ó. Nunca faça essa oração assim, nunca faça essa oração para Deus. Senhor, me dá aquilo que eu mereço. Nunca fale isso, porque é capaz de abrir um buraco no chão e você descer. Entendeu? Nunca fala isso. Me dá o que eu mereço. Sabe o que a gente merece? Ir pro inferno. Ai, pastor, mas é verdade, a Bíblia diz. Ei, você merece ir pro inferno. Mas Deus amou o mundo de tal maneira, mundo, pessoas, de tal maneira, que deu seu Filho unigênito, Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A prerrogativa é do Senhor, a iniciativa de salvação sempre é de Deus, porque o homem nunca consegue se chegar a Deus, é Deus que se revela no coração pecador do homem e o abraça com seu amor incondicional. Aí a gente fala, obrigado Jesus. Por isso, quando a gente se converte, que a gente acha que é a gente que se converte, a gente fala assim, nossa, por que eu não vim antes? Nossa, por que eu não comecei mais cedo? Por que eu não comecei a servir ao Senhor mais cedo? Por causa disso. Nós estávamos mortos nos vossos delitos e nos nossos pecados. E o apóstolo Paulo fala, pessoal, agora que vocês estão nele, não se sintam melhores do que os outros não, porque vocês não são melhores. Vocês são chamados para frutificar em boas obras e evitar discussões inúteis. Olha o que João 15, 16, 17 diz. João 15, 16, 17. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Quem que nos escolheu?
Fui eu que escolhi Deus? Ele te escolheu. Fale para a pessoa que está do seu lado. Foi Deus que te escolheu. Mesmo você assim, Deus te escolheu. Fala para ela. Mesmo você sendo desse jeito, Deus te escolheu. Fala assim para ela, ó. Apesar de você ser assim, Deus te escolheu. Viu? Apesar de você ser assim, obrigado, Jesus. Isso que é graça. Apesar de nós, Deus nos ama. Aí ele fala, vocês não me escolheram, pessoal, porque vocês não têm capacidade de me escolher. Mas eu os escolhi e designei para que vão e deem fruto. Um fruto que permaneça, a fim de que o Pai dê a vocês o que pedirem em meu nome. Eu sou filho, reconheço, Pai, obrigado por esse amor. Então agora eu oro e peço em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por isso que nas nossas orações nós falamos, em nome de Jesus. Senhor, cura essa pessoa, em nome de Jesus. Senhor, renova as nossas forças, em nome de Jesus. Por quê? Para que o que pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda. E quando nós temos que dar esse bom fruto, um fruto que permanece, a gente não pode ficar discutindo toda hora, irmãos. E ele fala assim, ó, não discutam coisas da lei. Olha que interessante. No versículo 9, 10 e 11. Não discuta, põe aí, Tito, capítulo 3, versículo número 9, que nós lemos. Olha o que diz. Evite, porém, controvérsias tolas a respeito de genealogias. Vamos conversar muito de genealogia, quem está certo lá atrás, mas eu sou tal. Bem como desavenças e brigas a respeito da lei. Tipo, olha, a lei fala isso, a lei mosaica fala isso, a gente tem que circuncidar. Muita regrinha, muita doutrina que não vai edificar nada, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Não caia nesse erro de discussões tolas, sem nexos. Sabe o que ele está falando? Não perca tempo com que você não deve perder tempo. Tem que deixar. Só que a gente gosta de perder tempo, né? Olha, vamos ver isso daqui. A gente fica falando, não deixa. Mas tá falando isso para não justificar. Não precisa se justificar nada. Segue a vida, irmão. Segue a vida. Quanto ao que provoca divisões, olha o que ele fala. Após adverti-lo pela segunda vez, rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado por si mesmo, está condenada. Promova a unidade. Da sua parte, promove a unidade. Pare de discussões tolas que não vai edificar, mas vai gerar, sabe o quê? Afastamento das pessoas. Sabe o que ele está nos ensinando? Seja uma pessoa agradável de se conversar. Não aquelas pessoas que não conseguem se relacionar socialmente, que as pessoas não querem nem ficar do lado. Já viram pessoas assim? Que você não gosta nem de convidar para festa? Nem para casa? Para nada? Você não gosta de ficar do lado dela. Sabe por quê? É inconveniente. Fala mal. Você fala assim, convida todo mundo. Eu vou lá. Fulano de tal vai. Dona Neuza, imagina, Dona Neuza é pessoa inconveniente. Não é? Dona Neuza é uma bênção, né? Faz um chá delicioso. Mas imagina, Dona Neuza. A gente tá aqui, vamos pra lá, tal. Vamos chamar a Dona Neuza. É? Não vai dar pra mim não, viu? Vamos, outro dia eu passo lá, Letícia. Obrigado. A gente não pode ser pessoa assim, né, Dona? Não pode, irmão. Pessoa agradável. Vou chamar a Vilminha. Puxa, chama a Vilminha, sim, muito legal. Ela, meu bate-papo, conversa, sempre pode. Vou chamar a Dona Antônia. Chama a Dona Antônia aqui, sabe? É isso. Pergunte a pessoa que está do seu lado. As pessoas gostam de você, irmãozinho? Amém. As pessoas me amam. Né? As pessoas me amam. Aleluia. Crente transformado é isso. Pessoas que têm que gostar de você. Olha só. Uma frase de Soren Kierkegaard, que foi um filósofo. Que eu gosto muito. Discussões sem fruto são ruído religioso que mascara o vazio espiritual. Olha que profundo. Gente que vive discutindo mostra que está vazio espiritualmente.
vive discutindo, vive fazendo barulho. Muito barulho significa que não está cheio. Muita discussão. Já viram que tem um termo muito legal no pentecostalismo, pentecostal, que eles falam assim, ó, que lata cheia não faz barulho, mas lata vazia faz muito barulho. Pegou a lata vazia? Pega a lata vazia. Começa a bater. Pá, 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 pá. Faz um monte de barulho. Agora enche ela de cimento. Ou enche ela de água. Vai ficar fazendo barulho? Não. Kierkegaard, esse filósofo, olha o que ele fala. Quem faz muito ruído, muito barulho, mostra que está vazio dentro de si. Porque quem está cheio e tem espiritualidade em Deus, manifesta o fruto do Espírito Santo. Não vou falar, não concordo, mas porque não é o tempo de falar. Mas eu preciso falar, eu preciso expressar a minha opinião. Quem disse? Quem disse que você é a última bolacha do pacote? E eu sou também. Quem disse que a gente é tão importante assim para falar a nossa opinião, irmão? Em todos os lugares. Quem disse? Eu queria entender essa coisa. Já perceberam que a gente é assim? Principalmente nesse mundo de rede que a gente vive, já viu? Tem uma coisa que a gente já não concorda. Eu preciso ter cara, não posso me posicionar. Meu, como se a gente fosse expert nessas coisas, meu irmão. Não. Segura a onda. Segura a onda. Seja manso. E concluímos. Quando Paulo fala para Tito, ele vem concluindo, e para a gente poder entender um pouquinho mais, que a verdadeira salvação em Deus, ela gera em nós 3 coisas. Primeiro, obedientes às autoridades, mesmo que discordemos delas. Segundo lugar, mansos e respeitosos, mesmo em meio a uma sociedade corrompida. A gente tem que ser manso. A gente tem que respeitar as pessoas. Cristão respeita os outros. Cristão que é verdadeiro respeita opiniões diferentes da sua. Cristãos respeitam divergências. Cristão verdadeiro respeita diferenças. Não é a tolerância do pecado, não é nada disso. É respeitar a tolerância, é respeitar a diferença. Se você pensa diferente de mim, ok. Eu penso conforme a Bíblia diz, mas isso não impede a gente tomar café junto. O cristão é amável. Em terceiro e último, a salvação nos torna frutíferos e humildes, mesmo a gente tendo o Senhor de tudo dentro do nosso coração. Eu tenho Deus Todo-Poderoso comigo, mas isso não me faz melhor que ninguém. Não é porque a verdade me alcançou que eu sou agora o dono e o defensor da verdade, humilhando as outras pessoas. Não. Deus não quer que eu e você servimos Ele apenas de fachada, mas com o coração verdadeiramente transformado. Vamos colocar de pé em nome de Jesus, vamos orar.